tarde, Patrícia, boa tarde, Olivia, Soares, boa tarde para vocês. Lourdes, boa tarde. Pati, olá minha gente. Vamos esperar um pouquinho aí para as pessoas entrarem, que hoje o assunto é muito bom, muito importante, até porque pode ser que nós não tenhamos este problema, né, de tristeza, de depressão, mas com certeza, Pati, tudo bem, olá. Pode ser que a gente conheça alguém, né? E a gente pode depois estar ajudando essa pessoa, não é verdade? Tomando um chazinho, pra não perder o costume. Tô aqui hoje com a minha velhinha já acesa, que eu tava rezando agora, antes de começar, da Santa Edelgarda, pedindo a intercessão dela. E eu vou já iniciar então pedindo a ela que nos ajude, que esteja conosco nesse momento. E nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero rezar esta Ave Maria, entregando este momento a Nossa Senhora, pelas mãos também de Santa Edelgarda de Binde, que não seja mesmo eu a falar, mas seja o Espírito Santo agindo e sendo instrumento na vida de tantas pessoas que necessitam. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem bastante gente entrando, Elis, Odete. Oi, Odete. Odete sempre tá aqui. Bem-vindas, viu? Vamos começar. Então, gente, não tem como a gente falar de tristeza, de depressão e não falar, assim como eu falei na live passada sobre fertilidade, e eu disse que não tem como falar de fertilidade sem falar dos vícios e virtudes. O mesmo acontece com a depressão, porque como eu disse para vocês já nas outras lives, as pessoas que assistiram, Santa Edelgarda, tudo está conectado, não é? E a nossa alma não se separa do nosso corpo. Então, diante disso, né, diante dessa realidade, eu vou começar já falando sobre isso. Porque o que Santa Edelgarda traz, né? Ela traz a tristeza como um vício. Essa tristeza, tá? Ela diz que é uma coisa viciosa e ela deve ser tratada dessa forma. Então, assim, vocês já devem ter visto algumas receitas, né? As pessoas que acompanham aqui, que também gostam de Santa Edelgarda, sabem de toda a medicina natural dela e que, em geral, tudo aquilo que ela indica é bom para depressão, né? Se você seguir a dieta dela, né? Ela tem até os chamados temperos da alegria, né? O biscoito da alegria. E tudo isso por quê? Porque Santa Edelgarda diz, e não só Santa Edelgarda, mas também a medicina hoje já comprova isso, que a depressão ela gera outros problemas de saúde. Então começa com a depressão, muitas vezes a pessoa tem um quadro de depressão há muitos anos e depois ela desenvolve outros tipos de doença, né? E Santa Edelgarda, 900 anos atrás, já dizia isso, entendeu, minha gente? Que é o que eu sempre falo, né? É demais. Então, olha só, Santa Edelgarda diz que a tristeza é um vício de comportamento e ele inicia nos nossos pensamentos, tá? Então, por isso nós devemos nos policiar naquilo que nós pensamos, né? E policiar os nossos sentidos. Porque é assim, gente, primeiro nasce no pensamento as coisas, tá? Primeiro é no pensamento. Depois é que a coisa vai pro restante. Então, por exemplo, eu já fiz terapia com psicólogo já. E eu me lembro que eu já contei aqui também, numa das lives, que eu tive, né, ansiedade.
E na época eu fiz uma terapia acompanhado do tratamento que eu fazia. E nessa época, a minha psicóloga, ela me dizia assim: Cíntia, o que você pensa antes de você ter a crise de ansiedade? O que você pensa antes? E eu falava para ela, não sei. Ela falou, então, você precisa se observar e prestar atenção no que você pensa antes, porque é esse pensamento que está gerando a crise. E de fato, depois eu fui vendo, me analisando e fui percebendo que quais eram os pensamentos, o que gerava aquele estado de ansiedade e depois, né, todos os sintomas que eu sentia. E Santa Delgada diz isso. Ela diz que então, nós precisamos então nos policiar nos nossos pensamentos e filtrar tudo aquilo que nós recebemos pelos nossos sentidos, que seria principalmente a visão, né, a boca, porque também o que nós falamos é importante e o que nós ouvimos. Então isso é o primeiro ponto, vamos dizer assim, que nós precisamos pensar. E esses vícios, né, na Igreja Católica, né, aqui eu acredito que eu estou falando para a grande maioria católica, mas na Igreja Católica nós vemos esses vícios como má inclinações ou como pecados, entende? Cíntia, mas a tristeza é um pecado? Sim, acaba sendo um pecado. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: não entregue sua alma à tristeza, porque a tristeza já matou a muitos. Está escrito isso em Eclesiástico. Então a gente, muitas vezes, entregas a nossa alma à tristeza, né? A palavra de Deus já diz isso. E Santa Delgada, ela diz o seguinte, que são três pecados, vamos dizer assim, 3 má inclinações, 3 atitudes que nós fazemos, vamos dizer assim, de comportamento, né, vícios de comportamento que nós temos, que nos levam à tristeza, tá? Ela trata a depressão como tristeza profunda. Então vamos lá. O primeiro deles é o desespero. Quando você é uma pessoa muito desesperada, tudo para você é um desespero, é um drama, é uma agonia, né? Então, assim, aqui eu tô falando de depressão e de tristeza, gente, mas a gente pode também trazer isso pra ansiedade. Por quê? Porque uma pessoa desesperada, uma pessoa que é muito agoniada com as coisas, né? Ela, a longo prazo, ela vai desenvolver um processo de ansiedade. É inevitável. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, desvio de comportamento que Santa Delgada fala. Porque também o desespero, ele é o que na contrapartida? É a falta de confiança em Deus, não é? A pessoa muito desesperada, né? Então ela diz que esse desespero, essa pessoa que ela é muito desesperada, ela tá abrindo uma brecha, entendeu? A segunda, o pessimismo, a pessoa muito pessimista, que leva tudo pro lado negativo, né? Eu confesso para vocês que há muitos anos atrás, isso até mesmo, nossa, quando eu comecei na minha caminhada com Deus, eu era uma pessoa muito pessimista. Eu tinha um hábito, porque na verdade, gente, tudo é hábito. Eu tinha um hábito de dizer assim: Bia, que linda, maternidade, muito bom. Fiquei feliz de te ver aqui. Saudades, querida, muita saudade de você e das nossas partilhas, dos livros maravilhosos. Então, gente, vamos lá, né, que eu me perdi aqui. Onde que eu tava? O pessimismo. Eu já fui uma pessoa muito pessimista. E eu fui descobrindo que isso, quando eu fui caminhando em Deus, eu fui descobrindo que isso era era um vício de mau comportamento também, tá? Um vício ruim. Por quê? Porque eu sempre vi o lado ruim. Ai, não vai dar certo. Ai, aquela coisa sempre muito pesada. Isso travava a minha vida. E eu conheço tanta gente que é assim, tanta gente que sempre vê o lado negativo da coisa, né? É o chamado urubu, urubu que só vê a coisa ruim, nunca vê, fica ali puxando só coisa ruim. E esse é um dos vícios que Santa Delgada diz, que é o primeiro, desespero, segundo, pessimismo, e em terceiro lugar, não menos importante, mas acredite que até mais importante, é o que, gente? A murmuração. Então esses 3, pessimismo, desespero e murmuração. E por que murmuração? Nós somos imagem e semelhança de um Deus que tudo criou pela sua palavra. Então imagina o seguinte, que o que você diz tem poder. Então se você deixa se dominar por esse pessimismo, por esse negativismo, por esse desespero, e aí você começa,
proclamar com a sua boca só coisa ruim. E ter uma coisa assim, você quer ver uma coisa simples? Que eu tive isso no passado e eu tinha esse hábito, eu dizia assim, ó, tô falando uma coisa simples, tá, gente? Eu recebia meu salário quando eu trabalhava, né? E eu recebia o salário, pegava assim e falava, nossa, meu dinheiro não dá pra nada. Meu dinheiro não dá pra nada. Eu mal pago as minhas contas. Eu não consigo. Parece que eu recebo, já não tenho mais dinheiro. E eu vivia endividada por causa disso. Olha, a boca, aquilo que você fala. Então a gente tem que se policiar nisso. A murmuração, a reclamação, a insatisfação, eu não tô feliz, então eu começo a falar mal dos outros, eu começo a fuxicar, eu começo a criticar, porque às vezes eu não tenho coragem de olhar pra mim, pros meus defeitos, então é mais fácil eu olhar pro defeito do outro e ficar falando, fofocando, murmurando. E aí eu quero ler para vocês a imagem, né? Porque, como vocês sabem, Santa Idelgarda, ela tinha visões. E eu vou ler aqui para vocês a visão, tá? Que Santa Idelgarda teve. Uma delas, tá? Ela diz assim, numa das suas visões: percebi outros espíritos a murmurar percebi outros espíritos a murmurar. E esses espíritos atacam os homens por meio do pessimismo, induzindo-os a consumir da tristeza e a deplorar a sua existência. Olha o que ela está dizendo. Para nós que acreditamos numa batalha espiritual, porque nós acreditamos que existe os anjos do bem e existem os anjos do mal, não é? Existe uma batalha à nossa volta. Existe uma força do mal que quer nos destruir. E por onde que ele entra? E é isso que Santa Idelgarda está dizendo para mim, para você hoje. Aonde ele entra? Ele entra nos nossos vícios. Por isso eu quis começar já dizendo dos vícios e das virtudes. Por quê? Porque isso é o mais importante, minha gente. É o mais importante. Nós precisamos buscar as virtudes. Nós precisamos ser homens e mulheres virtuosos, que buscam o bem, que lutam contra essas más inclinações. Por quê? Porque tudo isso gera em nós tristeza. E olha o que Santa Idelgarda está dizendo, que ela viu espíritos a murmurar, ó, nos nossos ouvidos. E por onde que eles entram? Por esse pessimismo, entende? E aí, pela sua murmuração, e aí aquilo vai entrando dentro de você, essa insatisfação, e aí você vai ficando triste. E aí você vai ficando triste, vai ficando triste, vai ficando triste. E aí junta, gente, com outras realidades. O que são as realidades da nossa história, da nossa família, os dissabores da vida, que não são poucos, não é? Existem batalhas a enfrentar, que a gente enfrenta todos os dias, não é? Mas isso tudo vai nos enfraquecendo, vai minando de nós essa força de vida. E aí nós vamos ficando cada vez mais vulneráveis na mão do inimigo. E o inimigo age, murmura nos nossos ouvidos e nós caímos nisso. E aí nós acabamos muitas vezes entregando a nossa alma à tristeza. E aí é uma avalanche de situações, não é? Então nós católicos vivemos essa batalha espiritual. E nós temos consciência que existem esses espíritos malignos a nos tentar destruir. E é isso que o diabo quer. Ele quer nos destruir, tá? E eles agem na nossa vida, então, por meio dos nossos pecados e vícios. E hoje eu estou dizendo para você aqui que a Santa Idelgarda, doutora da Igreja Católica, viu nessa visão aqui que eu disse para você quais são os 3 pecados, quais são os 3 vícios, né, de comportamento que eu preciso lutar contra, para não chegar a ficar tão deprimida, né? E aqui, gente, eu não estou dizendo, eu sei que existem 1000 motivos, inclusive físicos, para que a gente entre de repente num processo de depressão. Porque muitas vezes eu me alimento mal, muitas vezes eu não respeito os limites do meu físico, não é? O meu corpo está gritando para mim que tem alguma coisa errada e eu não escuto. Eu trabalho demais, e eu vou falar também algumas coisas aqui que ela mais à frente que ela diz. Então, eu não dou importância e não coloco Deus em prioridade. Então, tudo isso vai gerando uma avalanche de situações. E muitas vezes nós não percebemos, porque é tudo muito sutil. Só que aí quando a gente vai se dar conta, a gente já tá tão ruim
que a gente precisa ir lá num psiquiatra tomar um medicamento. E eu não estou aqui criticando psiquiatra, não. Deus abençoe todos eles, porque muita gente precisa deles. Mas eu quero te ajudar a não precisar chegar nesse extremo. A poder não ficar, gente, presa nisso. Porque se você não lutar aqui, como o Santo Delgado está dizendo, não buscar ser uma pessoa virtuosa, você nunca vai sair desse remédio. Infelizmente. Primeira coisa que você precisa fazer é isso. A primeira coisa. Você pode fazer também a alimentação, tomar todos os chás, fazer todas as coisas. E que bom que você faça. Mas em primeiro lugar é isso, tá? Então, eu quero dizer para vocês que Santa Teresa diz também que a ausência de Deus, ela tem suas consequências. Mas o que ela quis dizer, né, com essa ausência de Deus? Porque, assim, muitas vezes a gente fala assim, ela fala que quando a gente não tem uma espiritualidade mais profunda, né, a gente vive essas realidades. E aí você fala assim, Cíntia, mas tem tantas pessoas da igreja, você mesmo teve ansiedade, tem tantas pessoas consagradas, religiosos, né, que entram em depressão e que sofrem com a depressão, né? Tem. Mas por quê? Porque todos nós somos humanos e todos nós precisamos buscar essa virtude e lutar contra esses pecados. Vocês estão me entendendo? Que independe do estado de vida que você tenha, independe, a batalha espiritual tá aí. O diabo tá aí querendo te pegar. E você precisa lutar e buscar ser uma pessoa virtuosa. Independente se você é um sacerdote, se você... Não importa, não é? Que você pode sim desenvolver uma depressão. Qualquer um de nós. Eu, você, qualquer um. Ninguém tá imune disso. Como ninguém tá imune hoje de pegar o Covid. Ninguém tá imune de ter uma depressão. Agora, nós não podemos agora, eu não tô imune, então eu vou deixar, vou fazer tudo que preciso, vou largar a mão. Não, eu preciso lutar, né? Com o quê? Com as minhas armas. E quais são? A boa alimentação e tudo aquilo que eu vou dizer aqui, mas principalmente na busca da virtude, tá bom? Deixa eu ver, eu fiz um estudo, né, gente? Então eu tô lendo aqui pra vocês. Então Santa Teodogada diz que a ausência de Deus tem consequências. Mas o que dizer de pessoas que vivem a religião? São até consagrados a Deus e sofrem com a depressão. O mesmo que falamos de todos. É preciso combater os vícios, ou seja, só a prática da religião pode não ser o suficiente para te tirar da depressão. Você precisa de uma vida de ascese. Ou seja, é preciso se esforçar por meio de uma busca sincera das virtudes. E todos nós estamos sujeitos a isso, também quando vivemos uma vida sem equilíbrio, dando-se demais para o trabalho na igreja. Tem muita gente, muitos sacerdotes hoje que sofrem porque se doam muito, né? E aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que se gastar pelo evangelho, tem. Mas muitas vezes a pessoa não consegue viver essa rotina, ter uma vida mais equilibrada, não tem uma boa alimentação, se dá muito, e é aquilo que a Santa Delgada é beneditina, né? E é o ora et labora. Então, o mesmo tanto que eu trabalho, é o tanto que eu preciso estar de prontidão na oração também, não é? Mas a gente reza ao ritmo da vida. Você reza ao ritmo da vida e tudo na sua vida pode ser oração. Tudo é transformado em oração. Porém, nós precisamos também ter um momento com Deus. Precisamos colocar o Senhor em prioridade na nossa vida. Porque muitas vezes a gente se esconde atrás desse ritmo da vida e acaba não buscando este momento a sós com Deus, não buscando essa intimidade, essa conexão com o Senhor, entende? A gente fica muito no superficial e aí é onde as brechas vêm. A gente cai e as virtudes não são alcançadas, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Eu preciso conviver sem equilíbrio, dando-se demais para o trabalho, na igreja ou em qualquer coisa, esquecendo antes de falar de Deus, eu preciso conviver com Ele. Então, antes de eu falar de Deus, eu preciso conviver com Ele. Né? Padre Jonas aqui na Canção Nova nos diz, é o evangelho vivo e vivido que eu vou passar. Se eu não vivo, fica difícil, não é?
Muitas pessoas têm depressão porque simplesmente não param para se olhar, nem respeitam seus limites físicos. E aí a tentação entra, fica como a Santa Edelgada disse, sussurrando em nossos ouvidos internos e acabamos acreditando e, como diz a Bíblia, acabamos entregando a nossa alma à tristeza. E aí o Dr. Wingard, que é aquele que eu falei para vocês também na live de medicina de Santa Edelgada, são tipo os sucessores de Santa Edelgada como que diz respeito à medicina. Foram ele e o Dr. Golderfeld que traduziram as coisas, tiraram do latim, né, ajudaram nesse processo de estudo da medicina de Santa Edelgada. E hoje os livros que a gente tem, eu até tô lendo agora aqui um livro sobre vícios e virtudes, que é dele, né, falando sobre isso. Infelizmente só tem em inglês, mas que fala sobre os tratamentos, né, as doenças espirituais. E ele diz assim, no livro: essa tristeza é cultivada em nossa civilização de morte que não respeita seu Criador e sua criação. E aí a gente está falando da natureza, tá bom? Vivemos em uma época de ídolos. O super-homem, estrelas de cinema, pessoas da internet, homens de negócios, personagens de TV, cantores, arrastam multidões. Isso é uma praga da nossa cultura. Esse afastamento de Deus e endeusamento de outras pessoas comuns, isso tudo gera uma psicose amplamente estendida. O que ele está dizendo aqui, minha gente? É que de forma sutil vamos deixando Deus e seguindo as coisas do mundo. Por isso Santa Edelgada indica para quem sofre com o vício da tristeza a oração do topázio imperial que eu já falei aqui, que nada mais é do que uma oração que busca essa conexão, né, com Deus verdadeiro através da oração. Então nós precisamos estar conectados com Deus. E isso, gente, é todos os dias. Do mesmo jeito que você come, do mesmo jeito que você dorme, você precisa estar tendo esta conexão com o Senhor, entendeu? E aí Santa Edelgada, ela começa a nos dar luzes, né, diante desses nossos processos, que todo mundo vive, eu vivo, você vive. Ela começa a dizer assim, para essa pessoa, então, que tem essa tristeza, tá faltando viríditas. O que é a palavra viríditas que Santa Edelgada traz? É a força vital, a vida que brota da natureza. Então aí entra toda a rotina de Santa Edelgada, que ela fala dessa contemplação do belo, contemplação da natureza, que nos traz esse verdor, essa força vital, que vai fazer com que nós consigamos enfrentar as dificuldades do dia a dia, que vai fazer com que nós não entreguemos a nossa alma à tristeza, entende? Então eu coloquei aqui, ela diz que para essa pessoa está faltando virídita, pois para esta pessoa está faltando esta energia vital, porque ela nos ajuda a nos conectar com nós mesmos, com Deus, e assim sermos fortes para enfrentar as adversidades da vida. E ela nos dá então uma outra visão. Ai, as visões, né? Vi um fosso de largura e profundidade gigantesca, onde havia um fogo sulfúrico, ardente, cheio de vermes. Todos os que não confiavam em Deus durante a vida foram torturados com esse fogo, porque culpavam a própria natureza por todo este mal. Então, o que ela está dizendo aqui, minha gente? Que a falta, na verdade, a raiz de todo o desespero, de todo o medo, de toda murmuração, de todo pessimismo, é a falta de confiança em Deus. Então aí nós vemos a importância dessa oração, né? Da confiança em Deus, de buscar ter, acreditar, confiar. Né? Nós vivemos dias difíceis hoje no Brasil, no mundo, tantas coisas ruins acontecendo, mas nós precisamos confiar em Deus, acreditar que o Senhor virá a nosso favor, de alguma forma, o Senhor está ao nosso lado. Então essa confiança em Deus, essa busca pelas virtudes, isso é que vai nos tirar de fato, de verdade,
do sentimento de tristeza, do sentimento de depressão. E aí, gente, na Igreja Católica, como que nós fazemos isso? Buscando, em primeiro lugar, os sacramentos. Buscando o sacramento da confissão, né? Buscando a adoração, buscando legalizar a nossa vida, se estamos numa vida errada, se vivemos com uma pessoa, não somos casados, mas podemos nos casar na igreja, podemos fazer uma primeira comunhão que não fizemos, podemos fazer um crisma, podemos viver essa realidade dos sacramentos. Então você precisa começar a buscar isso na sua vida também. Esse é o primeiro ponto para nós que somos católicos. Procurar ir mais à Santa Missa, rezar o terço. Nossa Senhora, em todas as aparições, ela pede, reza o terço, ela faz promessas para as famílias que rezam o terço, né? As famílias que rezarem o terço todos os dias, que os filhos não vão se perder. Então, assim, a nossa igreja é muito rica e nós temos a oportunidade de viver isso, de buscar essas realidades, tá? Vamos lá. Bom, minha gente, eu sei que existem questões existenciais, traumas e tantas outras coisas que podem levar a pessoa à depressão. Mas é preciso nos autoavaliarmos e percebermos se não estamos cometendo estes pecados, esses vícios. Santa Idelgarda diz ainda, a primeira coisa que devemos fazer é assumir com responsabilidade a nossa vida nas mãos. Ela diz assim, cada um deveria sentir-se responsável por si mesmo, ou seja, prática e observação, orai e vigiai. A responsabilidade, gente, a respeito da nossa salvação é nossa, é individual, até mesmo para o casal, né, que reza junto e tudo mais, né, vive em Deus, mas a salvação é individual, cada um precisa buscar. Como eu digo sempre, cada um também precisa aprender a se observar, observar as suas dores, observar tudo aquilo que tem na sua alma, porque o seu corpo é o termômetro, ele está te dizendo. Se você é uma pessoa que tem dor crônica, que tem problemas de muitas dores, muitos problemas de saúde, o teu corpo está dizendo para você. Ele está dizendo para você. E você muitas vezes não está parando para ouvir, não é? E precisa buscar. E aí, o que Santa Idelgarda diz? Aquilo que eu falei no início, que a depressão, ela gera um monte de problemas de saúde, Ela também fala sobre você ter uma vida em equilíbrio, pois a depressão gerará outras doenças, problemas digestivos, problemas na coluna, problemas no fígado, problemas mentais, enfim, como a Bíblia diz, a tristeza já matou a muitos, não é? E ela também fala sobre a gula, porque a gula gera também depressão, gera também tristeza. Quando a pessoa normalmente ela tem esse vício da gula, ela tem processos assim, obesidades, né? Obesidade mórbida, enfim, todas essas realidades, a pessoa tem uma tendência muito grande a ser deprimida, né? A ter essa tristeza profunda. Às vezes ela mascara isso com uma alegria que não é real, mas no fundo essa pessoa é uma pessoa triste, não é? Então, ela fala também desse porquê, porque a gula é um desequilíbrio, né, também na comida, na boca, e isso gera outros problemas, e um deles é a tristeza e a depressão. E aí, assim, gente, ela fala algumas práticas que a gente tem que fazer, tá? Então, primeira, ela fala de meditação. E essa meditação, eu quero ler aqui para vocês o que tá no livro, tá? Do Igert. Por quê? Que é como eu fiz também na outra, na live de fertilidade. Como é que eu medito, né? Porque às vezes a pessoa fica, como é que eu vou meditar sobre isso? Então, assim, ele diz assim, tenho problemas com vícios? Eu tenho problema com esses 3 vícios que Santa Idelgarda está me dizendo hoje? O meu problema é dinheiro? É posse? É raiva? É amargura? É infelicidade mesmo? É avareza? Eu tô com depressão? Qual é o meu problema real? Eu espero algo bom por trás de todo esse mal que está acontecendo? Eu acredito que Deus pode tirar um bem maior de tudo aquilo de ruim que está acontecendo? Lembre-se, a alma fala em símbolos e imagens. Observe as imagens dos vícios. Essas 2 imagens que eu falei. Primeiro, as imagens que eu te falei do
dos espíritos falando, sussurrando no seu ouvido. Segundo, o fosso de fogo sulfúrico queimando as pessoas que não confiam em Deus. Medite sobre isso, tá? Eu tenho problema em viver as virtudes porque às vezes eu não consigo nem olhar. Eu acho que eu sou boa. Eu falo, eu não tenho isso aí não. Eu não sou uma pessoa que murmura, eu sou uma pessoa positiva, eu não sou negativa, eu não sou pessimista, eu não sou desesperada, eu sou calma. Mas eu consigo viver a virtude ao contrário disso? Eu consigo viver essa felicidade? Será que eu estou conseguindo viver essas virtudes? Essas bem-aventuranças na minha vida? Então é isso que ele está dizendo aqui. Eu tenho problema de viver as virtudes? Eu preciso de mais amor, disciplina, compaixão, paciência, veracidade. Eu preciso de mais paz, de felicidade. O que eu preciso? Assim que você descobrir a verdade sobre a condição da sua alma. E às vezes, gente, a gente não consegue sozinha. Às vezes a gente precisa realmente de um psicólogo, sabia? Gente, ir no psicólogo não é coisa de gente louca. É coisa de gente que precisa de ajuda. Porque às vezes a pessoa não consegue olhar para dentro dela. Ela não consegue se perceber. Gente, eu conheço pessoas, eu tenho visto pessoas que a pessoa não sabe nem dizer o que ela sente. Ela não consegue perceber o corpo dela. Ela não consegue. Ela está tão desconectada dela mesma, de Deus e dela, que ela não consegue nem se dizer, nem dizer o que tem dentro dela. Entendeu? Então, muitas vezes essas pessoas vão precisar, para poder cair na real de realmente qual é o vício dela, né? Quais são os vícios que ela está enfrentando, que ela tem tido na vida dela, ela vai precisar de uma ajuda de um terceiro. Inclusive, Santa Idelgada diz que para as pessoas que têm depressão, que estão muito tristes, para não ficarem sozinhas, né? Para buscarem apoio na comunidade eclesial, para buscarem apoio num mosteiro, enfim. O que ela está querendo dizer? Ela diz para a gente fazer retiros, né? Para a gente ir, por exemplo, numa Canção Nova, fazer um retiro lá com pessoas, para que essa pessoa... Por quê? Porque ela entende que realmente uma pessoa que está numa depressão profunda, para ela chegar a fazer essa análise, é muito difícil para ela. Talvez ela precise primeiro participar de algo que deixe a alma dela mais leve, que a tire daquele buraco que ela se enfiou, e depois ela vá com um acompanhamento, com ajuda, fazendo este caminho, descobrindo esses vícios, dessas lacunas, não é? Porque o que Santa Idelgada está dizendo? Que são brechas que nós damos. E aí, como na imagem dela mostra, Satanás vem e a gente cai. E a gente entrega a nossa alma à tristeza, né? Então, assim que você descobrir a verdade sobre a condição de sua alma, a energia de cura pode fluir e o conflito desaparecerá sozinho. Então, quando a gente vai descobrindo isso, só na descoberta, né, no caminho, quantas vezes a gente fala assim, você tá lá no psicólogo, e aí você chega, você não sabe nem o que você vai falar, daí você começa a conversar, vai falando, aí quando você sai dali, você tá ótimo, aí você fala assim, nossa, parece que é o que eu precisava. Aliás, quando você tá falando, você vai se entendendo, você vai conseguindo compreender o que está acontecendo dentro da sua alma, né? Com um diretor espiritual também, né? Um sacerdote ou uma celibatária, alguém que possa te ajudar, essa pessoa ela vai te ouvindo e às vezes ela não vai falar nada para você, mas o fato de você estar dizendo, contando para ela, quando você vai contando, você já vai se acertando, parece que as coisas vão se organizando dentro de você, não é? Então, é por isso que ele está dizendo aqui, vai desaparecer sozinho. Verdade, felicidade e paz são irmãs inseparáveis. Então, quando eu descubro a minha verdade, eu tenho a paz e eu tenho a felicidade. Entenderam? Vai colocar a tríade. Verdade, felicidade e paz são irmãs inseparáveis. A felicidade é o resultado da paz interior. Ninguém pode ser feliz sem verdade e sem paz. A origem da verdade, da paz e da felicidade é um dom dos cristãos. Quando o divino se combina com a humanidade, é um presente para todos, os pobres, pastores, os ricos e pode ser observado no meio da noite. Então, depois eu vou voltar aqui, tá, gente? Ainda tem mais coisa. Isso é uma meditação, né? Então a gente precisa parar
e olhar para dentro de nós e perceber que tudo isso pode estar sendo a causa da minha depressão e da minha tristeza. E então buscar ajuda, buscar rezar, buscar ter esta força, né? E se não conseguir, pedir a alguém que o ajude nesse processo, mas não desista, porque Deus está ao seu lado e quando nós damos um passo minúsculo em direção para sair, quando a gente estende a mão, Deus vem com as duas mãos dele para nos arrancar dali, porque Ele é bom, porque Deus é bom e Deus nos ama. Que mais? Ela fala então sobre a meditação, e eu quis fazer esse parêntese e meditar aqui um pouquinho com vocês, para fazer vocês pensarem. Ela fala de ter tempo com a família. Aí entra essa convivência. Nós necessitamos disso, para que a gente não entregue a nossa alma à tristeza. A gente precisa conviver, a gente precisa ter essa vivência familiar, não é? Há quanto tempo você não faz algo com a sua família, não é? Há quanto tempo você não faz um piquenique com seus filhos, sentado no jardim, sem se preocupar com as coisas que tem para fazer, sem se preocupar com o celular, não é? Há quanto tempo você não sai para passear, né? Ela fala que para você passear também, né? Para você ter um momento de lazer, né? Isso tudo também é importante. E quando você vai num psiquiatra, ou num psicólogo, ou num médico, o que ele vai dizer para você? Que você precisa ter momentos de descanso, que você precisa passear, que você precisa fazer alguma coisa que você goste, não é assim? Então, isso também faz parte, para que a pessoa não entre em depressão. Então, em vez de eu esperar ter a depressão, eu posso já ir evitando. Como? Fazendo essa vivência familiar, fazendo esses passeios, fazendo esses momentos que possam estar contribuindo para a minha alma. Ela fala para você fazer boas leituras, né? Gente, e aí eu falo pra vocês, sabe? Esses dias uma amiga falou pra mim: Cíntia, pelo amor de Deus, como é que você consegue ler? Como é que você consegue estudar? E eu falei pra ela: tudo é uma questão de prioridade. Tudo é uma questão de prioridade, minha gente, tá? Agora, também existe uma outra escolha. Muitas vezes a pessoa fica horas assistindo série na televisão à noite, mas ela não tem coragem de pegar um livro pra ler uma página, um capítulo do livro. Vocês entendem que é uma questão de escolha? E aí, o que eu tô alimentando a minha alma com aquela série? Ah, mas é uma série boa, que fala disso, fala daquilo, não sei o quê. Gente, é policiar os nossos sentidos. E aqui eu não tô dizendo que você nunca na vida possa assistir uma série. Mas se você não tem tempo para você ter uma leitura espiritual, primeiro você tem que ter uma leitura espiritual. Primeiro você precisa ler alguma coisa. Vai ler a história de uma alma, vai ler o diálogo de Santa Catarina de Sena, né? Vai buscar uma leitura... São Pedro de Alcântara, que agora eu tô doida querendo comprar o livro dele. Por quê? Porque eu tô fazendo uma experiência também com ele. Então, assim, a gente precisa buscar ler. Olha, eu tenho 3 crianças. Eu tenho uma casa para cuidar. Eu tenho uma missão para seguir. Eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar. Tenho que ajudar minhas filhas com a escola, né? Coisa a fazer. Agora mesmo eu tava aqui doida, correndo, porque eu tava ajudando elas a fazerem as tarefas para eu poder estar aqui com vocês. Não é? Faço curso de naturopatia, estudo, acordo mais cedo, e aí entra que você tem que acordar mais cedo, você tem que, nos seus tempos, aonde você poderia estar fazendo coisas que, mas eu queria estar, agora, eu assisto, Cíntia, esses séries, essas coisas, esses filmes, para distrair a minha cabeça. Tá, gente, você pode fazer ter um momento de distração, mas ter um momento de distração, tipo assim, lá no sábado, no domingo, ou um dia da semana você decide que você vai fazer um dia de distração. Agora, todo dia ser dia de distração? Aquilo que deveria ser um momento vira toda hora, todo dia, vira uma rotina, vira um hábito. E aí você diz pra mim: eu não tenho tempo pra ler. Entende? Então, a gente precisa... como que eu vou dizer para vocês? Buscar também essa determinação dentro de nós. E ler livros espirituais, que isso também vai nos ajudar. Vai ajudar a nossa alma a florescer, para que a gente possa não só controlar a tristeza, sair da depressão, né? E poder melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, Santa Deodata diz sobre meditação, passeios, tempo com a família, fazer boas leituras
e ter equilíbrio entre o trabalho e a nossa vida de oração, né? Muitas vezes a gente, que é o que eu tô dizendo aqui, a gente se dá inteira para as coisas. Eu passo um dia que é uma roleta, é uma coisa de louco, com 3 crianças e tudo isso que a gente tem vivido nessa pandemia nossa, meu Deus. Então, se eu, Cíntia, não acordar cedo, eu não consigo rezar. Então, o que eu faço? Eu procuro rezar e fazer essa minha série de manhã, né, essa conexão com a natureza também, com Deus, com tudo, comigo mesma. Antes de qualquer coisa eu faço isso. E para quê? Para que eu consiga enfrentar todas as realidades do dia, né? Então a pessoa que está em depressão, que está sofrendo, que tem problemas, né? Ela precisa também ter esse equilíbrio, verificar, né? Que é o que Santa Eudóxia está dizendo. Se avalie. Olha, será que eu estou trabalhando demais? Será que eu não tenho como organizar isso de uma outra forma, né? Por quê? Porque isso vai gerar em mim problemas de saúde, tá bom? E aí ela dá algumas orientações. Primeiro, que são medidas urgentes para quem está com depressão, tá, gente? Ela manda você cuidar do sono. Então aqui eu tô dizendo, tudo que eu falei até agora é para você não ter depressão. Para você não ter, e se você tem, você buscar esses meios, né? Buscar as virtudes, enfim, fazer tudo isso. Essa questão da meditação, ter essa vida mais equilibrada, tudo isso que Santa Eudóxia vem nos ensinando, todo esse legado dela nos ajuda a não entrar em depressão, tá? Agora, eu já tô em depressão, como é que eu vou fazer? Tá, então ela fala pra você, a primeira coisa que ela diz, sono restaurador. Você precisa dormir. Você precisa dormir bem. Você precisa ter um sono restaurador. Cíntia do céu, mas eu tenho sono, eu não consigo dormir, como é que eu faço? Existem vários meios, aí entra todos os chás que a gente tem conversado, chás calmantes que você pode tomar. Você tem que fazer o que os médicos hoje aí, integratistas falam, que é o quê? Uma higiene do sono. Você precisa, por exemplo, você não pode assistir TV pelo menos 2 horas antes de dormir. Você não pode ficar no celular pelo menos 1 hora ou 2 horas antes de você dormir. Você tem que ir desacelerando, né? Se você tem isso se você tem problemas para adormecer, tá, gente? E muita gente, às vezes, tem gente que fala assim, não, mas eu durmo rápido, só que acorda 7 vezes na noite. Se você tá acordando picado, teu sono não tá bom. Então, pode ser alimentação, entendeu? Pode ser várias coisas. Então, assim, fazer lanches leves à noite, tomar um banho morno, fazer uso dos óleos essenciais, que são maravilhosos para esse processo de ter um sono reparador. Então, primeira medida, sono reparador. Segunda medida, eliminar bilis negra. A bilis negra ela é produzida no nosso organismo, tá, gente? Então, todos produzimos essa bilis e quando ela está em excesso, nosso corpo fica inflamado. Ou seja, é o excesso de toxinas. E aí entra a história que eu já venho conversando aqui com vocês. Viver uma vida mais natural, que é o que Santa Eudóxia está nos convidando, né? Viver uma vida mais natural, buscar essa... Como é que chama? Essa alimentação saudável. Por quê? Porque essa bilis negra vai gerar também essa tristeza. Entendeu? Você tem que combater. Quanto mais triste você tá, mais essa bilis aumenta. E aí é por isso que você vai tendo um montão de problemas de saúde. É a fibromialgia da vida. E aí é uma série de coisas, entendeu, minha gente? Tanto é que a pessoa que tem fibromialgia, muitas vezes, ela precisa tomar remédio antidepressivo. Não é? Então, por quê? Porque o problema tá aqui, ó. É uma coisa interligada na outra, tá bom? Evitar por toda a lei industrializados, porque quanto mais toxinas você tiver, né, buscar até mesmo, a pessoa que tem depressão, ela tem que buscar usar até assim, gente, pasta, creme dental, desodorante, shampoo de cabelo, tudo que ela puder fazer para ela não ter toxina dentro dela, alimentação extremamente saudável, buscar viver a dieta, por exemplo, de Santa Eudóxia é uma boa, né? Então, essas realidades vão ajudar essa pessoa a sair da depressão. Outra coisa, limpeza intestinal, que aí você faz com o jejum, que eu já ensinei aqui também de Santa Eudóxia. O jejum de Santa Eudóxia vai ajudar a pessoa a fazer essa desintoxicação intestinal, tá?
E a dieta alimentar, que é o que eu falei. Outra, e a última coisa, né, que ela fala é meditação, busca de espiritualidade, conexão com a criação. Aí esse contato com a natureza, o pisar na grama, o sair, o contemplar, o respirar o ar puro, sabe? O ter plantas em casa, mexer com plantas. Isso vai ajudar você, porque ali no verde, como Santa Delgada diz, tem o viríditas. E esse viríditas que tem ali nas plantas é essa força de vida de Deus, é uma força vital que gera em você vida. Então, quanto mais próximo da terra, quanto mais próximo das coisas que você tiver, você vai conseguir com mais facilidade sair da depressão. Então vocês estão entendendo que é um conjunto de realidades, gente, que a gente não trata a depressão só tomando um medicamento. E aqui eu não estou dizendo para você deixar de tomar o seu medicamento, mas eu tenho certeza que se você fizer todas essas medidas que Santa Delgada está dizendo, e você buscar viver essa vida virtuosa, você sai da depressão e você não precisa mais tomar o medicamento. Mas é um caminho a percorrer, né? Você precisa fazer este caminho para você poder sair, então, dessa situação que hoje você está, tá bom? E ela fala também sobre diminuir estimulantes. Por exemplo, pessoas que tomam muito café, não é? Não faça isso. Bebida alcoólica, né? Muita bebida alcoólica. Isso vai prejudicar o processo de depressão, tá bom? E aí, gente, ela indica também, dentro deste tratamento, tá? Que eu falei, sono, eliminar bilis com alimentação, limpeza intestinal, dieta alimentar, meditação, busca de espiritualidade, ascese, né? Conexão com a criação, diminuir o estimulante, tudo isso junto com essa, como eu falei, com essa busca com essa ascese, com essa busca verdadeira das virtudes, é capaz de tirar você da depressão, tá? E além disso, ela indica também nos tratamentos dela os minerais, né? Então ela indica o mineral a esmeralda, calcedônia azul, que é essa aqui que eu tenho, ó, o meu terço, tá vendo? Calcedônia azul, sardônia, ônix, são as pedras que ela indica para as pessoas que têm tristeza, tá? Em especial ônix e esmeralda. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da esmeralda. E aí tem as receitas e tal que ela passa, né? Ela fala, não dá para eu falar tudo aqui, mas tem algumas receitas com as pedras, colocar a pedra na água, deixar no sol, tem umas coisas assim, tá? Então eu vou falar o mais simples, que é a esmeralda. Ela diz assim, ó, use esmeralda, pois nela contém viríditas, nela contém esse verde, tá? Essa força vital da natureza. Use em qualquer forma e ela ajudará com todos os seus problemas espirituais e físicos. Então, Santa Delgada está indicando isso. Eu falei na última live, né, que a minha filha é outra criança depois que eu fiz o tratamento usando a esmeralda. É claro, meditação e tudo mais, mas a oração, né, a meditação, a oração, porque ela é uma criança, e usando a esmeralda. Ela simplesmente melhorou 200%, para não dizer foi totalmente curada, entendeu? Bom, gente, esse é o caminho, mas eu quero terminar falando aqui, ó, as palavras. Santa Delgada fala também no livro dela sobre no diálogo dos vícios com as virtudes, né? Ela diz de algumas palavras de Deus da Bíblia que podem nos ajudar a meditar também com esta palavra, né? Fazer uma meditação nessa palavra, quem sabe a Lectio Divina, né? O estudo bíblico nessas palavras, para que você também te ajude nesse processo, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela não vem, como a Bíblia mesmo diz, ela não cai sem trazer o fruto, e Santa Delgada sabe disso. Então ela diz assim, ó, Salmo 84, anota aí, Salmo 84, Salmo 112, Salmo 118, versículos de 13 a 29, e as bem-aventuranças que estão em Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 12. Essas são as palavras, tá? Que Santa Delgada
que Santa Delgada fala para nós meditarmos para a pessoa que tem o vício da tristeza, tá bom? Que tem esse problema de depressão. Ela também, como eu falei, indica buscar comunidades, buscar lugares para você estar junto, para você rezar, né? Se a pessoa está vivendo um processo desse, é importante que ela vá num retiro, que ela vá em algum local onde tenham pessoas que rezam, buscam, que estão ali em Deus, né? É importante ter esse momento, talvez até um retiro de silêncio, né? Acompanhado, é claro. Tem os mosteiros, né? Que fazem esse trabalho, é muito bom. Então ela indica isso também. E eu quero terminar falando para vocês mais um pouco da meditação, né? Que aí ela diz assim, o Dr. Willard escreveu conforme Santa Delgada nos ensinou. Saia, e aí eu peço para você agora, feche seus olhos aí, onde você estiver. E quando for à noite você vai fazer isso que eu tô te falando, mas feche os olhos agora para você prestar atenção nessa palavra. Saia, observe as estrelas e ouça a sua mensagem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Pergunte a si mesmo, qual é a minha vontade? Qual é a minha escolha? Eu estou ansiando pela verdade, pela paz, pela felicidade? E aí ele continua assim, gente. Essas são as perguntas chaves para todos e em todos os momentos e em todos os lugares. O cristianismo lutou tragicamente por mais de 2000 anos contra o mal, e ainda assim o mal se tornou mais e mais poderoso como um dragão. Se cortarmos a cabeça de um dragão, ele crescerá mais 10 cabeças. E Delgada convocou reis, imperadores e papas, entre muitos outros, para entender que a mensagem do cristianismo é verdade, paz e felicidade. Não guerra, não engano, não inquisição. Depois de todas as nossas numerosas experiências com as guerras, e a gente está vendo uma aí agora, né? Guerras e combates, sabemos que a guerra é um negócio que ganha mais dinheiro. Tudo que você precisa é de propaganda de guerra e um inimigo para obter dinheiro dos impostos para a indústria de guerra. Se entendermos as mentiras da guerra e do mal, podemos encontrar a verdade por trás delas. O mesmo é a verdade para a indústria farmacêutica. Tudo o que você precisa é de muitos pacientes cronicamente doentes e medicamentos com muitos efeitos colaterais para ter consumidores permanentes. Então nós não podemos nos iludir, viu, minha gente? A paz interior e a felicidade não requerem dinheiro e posse. Elas vêm de graça, porque tudo que Deus dá é de graça, não é? Como um presente dado a você no símbolo de uma criança pobre em uma manjedoura, com pastores pastando seus cachos nos campos lá fora sob as estrelas de uma noite fria de inverno. Então que você hoje possa sair à noite, olhar para as estrelas e lembrar dessa criança pobre que nasceu numa manjedoura e pedir a Ele a graça de ter esta paz e esta felicidade no seu coração. Então, gente, eu quero terminar esta live pedindo a Deus por cada um que ouviu e por cada um que vai ouvir ainda esta live, que essas palavras de Santa Delgada possam te animar, possam te dar um desejo, uma determinação para você sair dessa situação de tristeza. Porque o nosso Deus é o Deus da paz, é o Deus da alegria, não é? A alegria do Senhor é a nossa força. Busquemos esta alegria do Senhor. Então eu quero agora pedir a Deus que Deus derrame sobre todos vocês, sobre todos os que estão aqui e sobre todos aqueles que ouvirão essas palavras, que o Espírito Santo dê a você a força
que você precisa para você sair da situação que você se encontra hoje. E eu proclamo agora que em nome de Deus, em nome de Jesus, você vai sair dessa depressão, você vai sair dessa tristeza e você vai alcançar esta alegria, a alegria que vem do Senhor, que é uma alegria que homem nenhum pode compreender, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu processo e te faça feliz e te faça alegre. E aí eu peço para você que, se você conhece alguém, você não sofre de depressão, mas você conhece alguém que sofre, alguém que toma medicamento, que está vivendo esse processo nesse momento, que você envie essa live para que mais e mais pessoas possam, a partir deste testemunho de Santa Idelgarda, desse ensinamento dela, não é? Possa ter uma vida nova, buscar esta vida nova. E para as pessoas que não assistiram às outras lives, aqui dentro do meu Instagram tem, né, a live sobre alimentação, live sobre as rotinas, né, tudo aquilo que Santa Idelgarda fala, a live sobre jejum. Aí você pode ir lá buscar, que você vai conseguir assistir e assim você vai aprendendo um pouco como fazer, tá bom? Para você sair dessa situação que hoje você se encontra. Que Deus te abençoe e nos abençoe, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.